O tema dessas primícias é discernindo o quê? Os ciclos de Deus. Então eu queria assim que você virasse a cadeira para ficar bem à vontade, para não ficar com o pescoço torto. Pode virar para cá, ou põe se você está numa mesa, procura uma posição que fique mais confortável. Por que é importante você discernir o ciclo de Deus para a sua vida? Porque você pode se situar, você pode organizar aquilo que você pode organizar, aquilo que está no seu controle, aquilo que você tem domínio, aquilo que você tem autoridade para fazer, consciência, entendimento, inteligência, em torno daquilo que Deus está mostrando para você. Deus nos deu o Espírito Santo para a gente não andar em trevas. A Bíblia diz que nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz. Luz é conhecimento. Sempre que a Bíblia fala sobre trevas, trevas é ignorância. A pessoa não sabe para onde está indo. Por isso, não conhecer a palavra de Deus é andar em trevas. Agora, não conhecer a revelação da palavra de Deus em relação aos tempos e ciclos da vida e do mundo, vai nos fazer andar vagueando, mesmo como filhos de Deus. Então você pode ser filho de Deus e estar perdido em relação ao ciclo que você está vivendo. É possível, e muita gente está vivendo isso. Porque talvez a gente nunca estudou, talvez a gente nunca aprendeu, a gente nunca foi ensinado sobre isso. Então assim, a gente às vezes pensa assim: a vida começou quando eu nasci e vai terminar quando eu morrer. A minha vida espiritual começou no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, morrer terminou. E pensa que é um ciclo só. E se você parar para pensar nesse sentido que eu estou falando, você vai perceber que existem momentos da nossa vida. Existem momentos que você está em cima, momentos que você está embaixo. E às vezes não existe explicação por que isso aconteceu. Momentos que vai estar tudo bem na sua vida e você fez tudo certo, e de repente você tem que passar por uma tempestade, você tem que passar por uma dificuldade. E às vezes você fica pensando assim: mas eu fiz tudo certo. A Bíblia diz que se eu fizer tudo certinho, minha vida vai ficar uma delícia, e eu fiz tudo certo e agora está dando errado. A pessoa não entende porque ela não compreende os princípios como Deus funciona nesse sentido de ciclo. E às vezes você vai estar olhando uma pessoa que está fazendo tudo errado e as coisas aparentemente estão dando certo para ela. Aí fica a crise maior ainda, porque a gente julga que se a gente está fazendo certo, então vai dar tudo certo. Alguém está fazendo errado, vai dar tudo errado. Isso tem base bíblica? Tem. Num certo sentido, a pessoa vai colher o que ela semeou, mas às vezes ela vai colher o que ela semeou 5 anos depois. Ela está ali fazendo tudo errado, mas está colhendo coisas boas. Às vezes colhendo coisas boas que ou ela mesma ou alguém semeou para ela no passado. Porque o juízo de Deus, ele chega sobre toda a terra, sobre toda pessoa. Existe um juízo de Deus, do juízo final vai acontecer sobre todo mundo. Existe um juízo, esse todo mundo vai passar no mesmo tempo. Mas existem ciclos que Deus decide julgar determinadas pessoas, determinadas cidades, determinadas igrejas, determinadas nações. Um momento que Deus decide julgar. E quando esse juízo vem, a pessoa precisa passar por esse processo. Isso é bíblico, aconteceu com muitas cidades, nações e pessoas. Então, pensando sobre essa questão do discernimento do ciclo, a ideia é que você, nesses 7 dias, você possa ter o discernimento que ciclo você está vivendo. Adailton, você viveu um tempo, um ciclo de quantos anos empregado lá naquela empresa?
7 anos. 7 anos é profético, esse número 7. Depois eu vou falar sobre 7. Ciclos perfeitos são 7. E quando você geralmente completa um ciclo de 7, que é um ciclo perfeito, você muda de ciclo de forma perfeita. Talvez seja por isso que você está se dando bem no novo empreendimento que você está. Viu? É interessante. Vamos entender um pouquinho sobre esse ciclo de 7. Então, quando eu completo o ciclo na minha vida, eu saio daquele ciclo pleno para outro ciclo. Mas quando eu quebro o ciclo, eu não entro no próximo ciclo pleno. É muito importante nós entendermos, como pessoas e como igreja, alguns princípios sobre essa questão de ciclo. Daniel 2:21, se você quiser anotar a referência. Daniel 2:21 diz assim: é Ele, Deus, que muda as épocas e as estações. É Ele que estabelece reis e é Ele que destrona reis. Então, se é Deus que muda ciclos e estações, então quer dizer que Deus é um Deus que é mutável. Não, Deus não muda. Ele não é mutável. Mas Ele muda as estações, Ele muda as épocas. Ele faz as coisas acontecerem em épocas diferentes. Ele muda as coisas, assim como Ele criou as estações. Eu não sei por que Deus faz isso. Por que Ele criou 4 estações? Aqui nós só temos 2, né? Mas no sul tem 4 estações. Por que Deus muda as estações? Eu creio que isso é uma forma didática de Deus nos ensinar alguma coisa. Porque senão a vida ficaria assim muito reta. Imagina você viver sempre a vida toda naquela mesma situação. Eu acredito que a forma de Deus trabalhar em nós, por exemplo, um vaso para ser feito, ele é barro, depois molha ele entra num ciclo, ele amolece. Depois pega aquele vaso, põe no fogo, ele entra em outro ciclo. E depois aquele vaso fica pronto, outro ciclo. Nós somos semelhantes. Nós éramos um barro, Deus fez a gente um vaso, e aí Ele passa a gente pela prova. Depois que nós somos aprovados, Ele nos usa. Então é importante entendermos que Ele que vai mudando as épocas e estações. E a gente não tem dificuldade de entender quando as estações, se você estudar sobre isso, você vai perceber que as estações mudam. E a gente sabe, inverno, verão, outono, primavera. Mas é importante a gente entender na nossa vida quando essas estações estão mudando. Existe a estação de manga. Nós estamos agora na estação de manga. Mas tem um período que, se você procurar determinadas mangas, hoje já criaram certas, foram fazendo enxerto e criando novas mangueiras que já produzem até o ano todo. Mas naturalmente mangas produzem em um determinado momento, figos produzem num determinado momento, uva produz num determinado momento. Existem as estações próprias que Deus estabeleceu. Então, se Deus muda épocas e estações, é muito importante que nós, como seus filhos, saibamos que essas épocas e estações, quando mudam, porque senão nós ficaremos em dúvida e perdidos em relação a isso. Um determinado momento de uma mangueira que ela não dá fruto, ela deixa de ser mangueira? Não. Você vai cortar um pé de manga porque num determinado momento ele não está dando fruto? Não, você sabe que não é estação para ele produzir. Então existem também nas nossas vidas momentos, ciclos que a gente não é produtivo, que parece que você faz tudo certo e a coisa não funciona. Primeira Tessalonicenses 5:4 diz assim, Paulo diz: irmãos, não estais vivendo nas trevas para que
alguma coisa estranha vos surpreenda. Paulo está falando aqui sobre o dia da volta de Cristo. Ele está dizendo: não estáis vivendo nas trevas para que esse dia vos surpreenda como se fosse um ladrão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Paulo está dizendo assim: olha, vocês não andam na escuridão. Essa palavra trevas aqui na Bíblia, no Novo Testamento, significa, é uma palavra grega e ela a palavra literal é skotov, que significa ignorância dos planos divinos. Como Deus se revela a nós? O pastor João Paulo está ali, meu cunhado, casado com a irmã da pastora Elane, e eu estava conversando com ele ontem, e é interessante sobre essa coisa da revelação, como Deus se revela. Às vezes a gente pode pensar assim, que quanto mais religioso eu sou, Deus vai se revelar a mim. Quanto mais tempo de igreja eu tenho, Deus vai se revelar a mim. E às vezes não é assim. Geralmente não é assim. Quando Deus foi dar a revelação do nascimento de Cristo, para quem que Deus deu o entendimento? Que era a época que os magos entenderam por uma estrela que Deus estava dando uma revelação do nascimento do Messias. Quem teve a revelação? Por exemplo, quando Jesus foi ser consagrado no templo, quem entendeu, quem estava entendendo, discernindo que naquele tempo Deus havia prometido que um homem chamado Ananias, acho que é Ananias, né, pastor Jefferson, aquele que consagrou Jesus lá no templo, Ananias, né? Simeão, a Bíblia diz que Simeão era um homem idoso, velho, muitos anos mas era um homem conectado nas revelações do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele esperava a redenção de Israel. Não foi coisa assim de 1 ano, 2, 3, não. Foi coisa de muitos, 30, 40, 50 anos. E Simeão, a Bíblia diz que Simeão ia todo dia para o templo esperando que Deus revelasse a salvação de Israel. E no dia que Maria chega com a criança para ser consagrado, ele olhou para a criança e disse: hoje eu posso partir, a partir de hoje eu posso partir, porque Deus me fez ver a redenção de Israel olhando para uma criança. O que aquele cara estava entendendo? Ele viveu um ciclo de espera e Deus trouxe, de repente, mudando de ciclo, ele entendeu que Deus estava fazendo algo novo na terra. E possivelmente Simeão não viu a crucificação de Jesus, ele morreu antes, mas ele teve a revelação daquilo que Deus estava fazendo. Então ele não estava na ignorância, como muitas pessoas estavam naqueles dias, vivendo em trevas. A palavra de Deus, ela nos revela muitos ciclos de Deus, mas existem ciclos e que você vai compreender a mudança de ciclo por revelação e não apenas por ler a letra da palavra. Então por isso que é importante você ler com a mente do Espírito Santo, porque você pode estar lendo uma palavra escrita e não ter nada a ver com o ciclo de Deus para a sua vida naquele momento. Quando a Bíblia fala de palavra rema, está falando de uma palavra que vai fazer diferença na sua vida. Então ler a Bíblia é muito importante, mas ter a revelação do que Deus está falando naquele texto, para aquele momento da sua vida, é que vai mudar a sua vida. Por exemplo, o que Deus está falando aqui agora conosco nesses 7 dias, isso aqui pode mudar a sua vida. Isso aqui pode alterar o contexto da sua história. Isso aqui pode fazer você voltar para o ciclo de Deus ou entrar no ciclo de Deus, e você viver muitos anos colhendo o resultado desse ciclo. Quando uma pessoa anda em trevas, ela não percebe a mudança de ciclo. E o que acontece? Quando uma pessoa sai do ciclo, e ela geralmente, quando sai do ciclo, ela faz muitas coisas. Luan, tá pegando a distância aqui, né? Já? Ok? Aqui?
Quando uma pessoa sai do ciclo de Deus, presta atenção nisso. Quando uma pessoa sai do ciclo de Deus, e ela geralmente, quando sai, ela se expõe a um terreno do inimigo, e ela começa a praticar coisa naquele determinado momento da sua vida. Geralmente o seu coração endureceu, ela saiu do ciclo, ou ela saiu do ciclo, o coração endureceu, ou o coração endureceu e ela saiu do ciclo, e ela começa a dar uma volta por lugares que não era propósito de Deus, e ela pratica determinadas coisas que aquilo pode comprometer a vida dela por muitos e muitos anos. Estou falando assim, 20, 30, 40 anos. Até que ela volte novamente para o ciclo de Deus, ela vai vivendo em ciclos errados. Porque a tendência é que quando uma pessoa sai do ciclo de Deus, ela começa a fazer coisas fora da vontade de Deus. Ela não vê resultado, ela não vê fruto, pelo menos fruto espiritual e fruto definitivo. Ela pode ver frutos aparentes. Por exemplo, uma pessoa, você está aqui trabalhando em Araguaína, no emprego, numa porta que Deus abriu para você, e você está aqui ganhando R$3.000. De repente, alguém lá no sul do Pará, ou em algum lugar, chega e faz uma proposta para você e diz assim: olha, eu quero que você venha trabalhar aqui na minha empresa, eu vou te pagar R$8.000. Aí você pensa assim: cara, estou ganhando 3, eu vou ganhar 8, então deve ser de Deus isso. Às vezes não é. Às vezes é uma forma de Satanás fazer essa pessoa sair do ciclo de Deus, e de repente essa pessoa vai, e ela até que financeiramente ela ganha dinheiro num determinado momento da vida dela, mas ela dá uma volta para fora do ciclo de Deus, e é questão de tempo, ela perde tudo que ela ganhou, e muitas vezes volta para a estaca zero, envergonhada, com muito sofrimento nas costas, e às vezes muitas decisões erradas, vergonhas e situações desastrosas na vida, porque ela saiu do ciclo de Deus em busca de dinheiro ou de qualquer tipo de oferta. Você precisa pensar nisso. Andar no ciclo de Deus plenamente é uma coisa assim, bem cirúrgica, porque existem, dentro de cada ciclo, existem as fases que você vai viver. Quando nós compreendemos os tempos e épocas, nós saberemos terminar cada processo em nossas vidas. Quando você percebe que você entende o ciclo de Deus, e você percebe que você está no ciclo de Deus, você vai saber começar, você vai saber quando você está no meio desse ciclo e quando esse ciclo chegou no fim, e você vai completar. Você não vai se precipitar. Alguém fez uma proposta para você, você achou interessante? O que você deve fazer? Você deve consultar Deus. Senhor, eu devo ir fazer isso? Esse foi um dos segredos muito cirúrgico da vida de Davi. Davi não era como Saul. Estourava uma guerra, Saul montava o exército e ia, fazia as coisas do jeito que ele queria. Davi não, Davi sempre consultava Deus para ir numa batalha. Ora, se tem uma batalha, deve ir ou não? Na nossa cabeça, sim. Mas por que Davi consultava Deus? Porque Davi sabia que tinha que ir, mas Davi queria saber o momento certo de ir. Porque ir é importante. Você trabalhar é importante. Mas você trabalhar naquilo que Deus te colocou e no lugar que Deus te colocou é muito mais importante. Porque o propósito de Deus conosco não é só nos prosperar ou nos enriquecer, é fazer com que a gente aprenda a viver na dependência dele em todas as coisas. Então quem define para nós o nosso destino e o nosso futuro e a nossa história não somos nós, é Deus. E quando a gente sabe esperar, a gente vai se submetendo aos propósitos de Deus, em cada tempo, em cada processo. O que você acha de uma menina engravidar aos 14 anos? Uma menina solteira, está na casa dos pais, estudando, de repente, grávida.
Uma mocinha com 13, 14 anos, ela está no ciclo de engravidar? Não. O corpo dela está maduro para engravidar? Não. A mente dela está madura para engravidar, para ser mãe? Não. Ela sabe ser esposa? Não. Ela está completamente fora do ciclo. Uma moça que está namorando e ela engravida, ela engravidou dentro do ciclo ou fora do ciclo? Fora. Por isso que a Bíblia chama de maldição, filho bastardo. Uma pessoa gerada, Deus ama, mas se ela nasceu fora do ciclo, ela está fora da bênção. É tão interessante como Deus respeita essa coisa do ciclo. Por isso que ele diz que quando você vai casar, ou quando você quer gerar filhos, você precisa casar. Tem todo um princípio, tem o ciclo do namoro, o ciclo do noivado, o ciclo do casamento, o ciclo de ser mãe, de ser pai. Quando a gente obedece todos esses ciclos, aí você tem uma consciência tranquila que está debaixo da bênção de Deus. A possibilidade disso dar certo é muito maior. Então, quando nós fazemos qualquer coisa fora dos ciclos plenos de Deus para a nossa vida, por exemplo, sair da casa dos pais para morar sozinho. Eu sei que existem circunstâncias, mas pessoas que se rebelam contra pais e de repente, porque estão ganhando um salário razoável, não, agora eu vou morar sozinho, que eu vou dar conta da minha própria vida. Ela quebrou um ciclo. Principalmente se ela sai da casa dos pais fora da comunhão. Ela está semeando um ciclo de muitos desvios na vida dessa pessoa. Por exemplo, uma coisa muito comum hoje, pessoas mudarem de igreja. Não tem dificuldade, não é errado ninguém mudar de igreja. Agora, Deus falou com você? Deus mandou você? Deus te disse sai? Ou você saiu por causa de um problema, ou vai sair por causa de um problema? Você quebra o ciclo. Quando você quebra o ciclo, a tendência é que você vai quebrando lá na frente outros ciclos na sua vida. Mas quando você faz as coisas no tempo certo, vai prosperar. A Bíblia diz que tudo feito ao seu tempo é belo. Então não é questão de fazer ou não fazer, é se nós estamos fazendo as coisas dentro do ciclo de Deus. Há poucos dias o pastor Leonardo Campos, do Rio de Janeiro, esteve aqui ministrando na conferência da igreja. E ele falou algo interessante. Uma das coisas que a gente vem vigiando durante muito tempo, porque, irmãos, uma das coisas que eu tenho muito temor é viver fora do ciclo de Deus. Eu não tenho dificuldade de passar por luta, eu não tenho medo de passar por dificuldades, lutas, tempestades, não tenho, isso não me assusta. O que me assusta é eu desconfiar que eu estou fora do ciclo de Deus. Isso me assusta. Isso me causa muito medo. Porque a primeira coisa que eu perco é a fé, é a consciência de que, aí vem a dúvida, está acontecendo por quê? Porque desobedeci a Deus, não era para fazer, não era para ir, não. Isso me deixa muito ruim. Então por isso, eu posso até errar, porque tem erros na nossa vida que a gente comete, a gente não sai do ciclo, mas existem situações que você sai do ciclo. Tem pequenas decisões que você toma que não afetam o ciclo, mas existem situações que você muda de ciclo. E quando você sai do ciclo, Deus não mandou você sair, você mesmo saiu, Deus não virou a página, você virou por conta própria. A partir daí você assume as responsabilidades. É assim que funciona. E o pastor Leonardo, ele disse para nós que Deus estava, ele disse, eu acredito, nós oramos para que Deus confirmasse algumas coisas antes dele chegar. E ele disse, eu vejo Deus dando para vocês um carimbo de aprovado.
Não foi isso? Quem ouviu isso? Um selo aprovado. Vocês estão mudando de ciclo e Deus está dizendo que no ciclo que vocês viveram, vocês foram aprovados. Eu fiquei muito em paz, porque vocês sabem as lutas que temos passado, os altos e baixos que já vivemos como pessoas e como igreja. Pessoas chegaram, pessoas saíram. Mas você viu alguma vez nós mudarmos de direção? Não. Você viu alguma vez alguém chegar e dizer assim: olha, assim está errado, vamos mudar de direção? Não. Esse foi o problema de Moisés. Chegaram para Moisés, começaram a buzinar no ouvido dele. Ele bateu na rocha lá e saiu do ciclo por um momento. Então eu ouço Deus e ouço pessoas, mas eu obedeço a Deus. Eu vou pela consciência que Deus tem dado. Por que eu faço isso hoje? Porque no passado, como muitos aqui, eu errei muitas vezes. Eu saí de ciclos de Deus. Eu saí de lugares que não era para sair. Eu saí em momentos que não era para sair. E eu sei o preço que eu paguei, eu e minha casa. Então hoje eu procuro discernir as coisas. Não é essa coisa está fácil, essa coisa está difícil. Deus está comigo nesse negócio. Deus está conosco nisso. Deus mandou sair ou não mandou sair. Então a questão é com Deus, não é com circunstância. Quem está entendendo o que eu estou falando? A coisa está boa, não quer dizer que você tem que permanecer ali, porque está tudo bem. Às vezes está tudo bem na sua vida, Deus muda você de ciclo. E às vezes está tudo mal, Deus diz assim: fica aí, você não vai mudar agora, não chegou, não completou a obra. Porque, irmãos, a questão não é o que está acontecendo fora de nós, a questão é o que está acontecendo dentro de nós. A questão não é as circunstâncias que você está vivendo, isso não molda seu caráter. O que molda o seu caráter é o que está acontecendo aqui dentro. É como na sua consciência você está sendo gerado, a pessoa que você está se tornando. Porque existem muitas pessoas com mau caráter vivendo tempos muito bons, e pessoas com ótimo caráter e decisões corretas vivendo tempos muito difíceis. Mas no futuro você vai ver que as pessoas que estão passando por lutas, mas elas têm um caráter aprovado, essas pessoas elas vão ter segurança, essas pessoas vão oferecer segurança, essas pessoas saberão conduzir uma família, saberão conduzir um ministério, elas saberão direcionar sua casa, sua família para um lugar seguro. Porque num ciclo de dificuldade ela soube superar, ela soube vencer e permanecer firme. Então, quando compreendemos os tempos e épocas, nós saberemos terminar cada processo em nossa vida. Cada processo. Vou falar aqui para as moças. Não estou falando só para virgem, estou falando para moça. Você é solteira. Existe um princípio muito importante na intimidade sexual dentro do casamento, e existe um princípio muito destrutivo numa relação sexual fora do casamento, exatamente por causa disso. Você vai casar no sábado, então no sábado você é esposa daquele homem, não tem problema nenhum a intimidade. Na sexta-feira é maldição. Que diferença faz? Um dia, não, mas amanhã eu vou casar. Mas é questão do ciclo. Quando você casa, você completou o ciclo de solteira, de solteiro, principalmente quando você casa na vontade de Deus. Você completou um ciclo. Por isso que tudo isso tem que ser pensado, planejado, avaliado dentro dos princípios da palavra de Deus, não é naquilo que eu acho. É fundamental nós sabermos fechar os ciclos, terminar os processos, completar os processos. Porque quando nós fechamos os ciclos corretamente, nós evoluímos para o próximo nível.
Esse é um grande problema. Muitas pessoas, quando elas não fecham o processo, elas continuam repetindo o mesmo ciclo ano após ano. A pessoa fica patinando no mesmo lugar, parece que ela não muda, parece que ela não amadurece, parece que ela dá sempre as mesmas respostas. Eu vou colocar aqui no sentido de, por exemplo, um casamento. O casal continua tendo os mesmos problemas de 1 ano, 2 anos de casamento, 3 anos de casamento. Não amadureceram. A mulher continua rebelde, zangada, briguenta, e o cara continua grosso 20 anos. É normal que tenha crise no início do casamento? É normal. Mas você fica, depois de 10 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, tendo os mesmos problemas de quando casou. Você está reprovado no ciclo. Você não evoluiu. O cara que às vezes casa, mas ele não venceu, ele não passou, ele não foi aprovado no ciclo. Às vezes não foi aprovado no ciclo da adolescência, não foi aprovado no ciclo da juventude, e depois que ele casa, ele quer continuar sendo jovem, porque ele não mudou de ciclo. A cabeça dele não mudou, ele não entendeu que a responsabilidade agora que ele tem de um homem casado, uma mulher casada. Então, completar os processos é fundamental para o nosso crescimento, para ir para frente. Quando você fecha o ciclo, você evolui. Você pode até ter problema, mas agora você vai ter problemas maiores, diferentes. Você cresceu de nível. Você está na academia da vida, então você puxou um peso de 50, agora você vai puxar um peso de 100, porque você evoluiu de nível. Você criou musculatura, você criou inteligência, você criou capacidade, você aprendeu como é que funcionam as coisas. É assim que funciona na vida. Ah, pastor, mas eu concluí minha faculdade, agora eu estou maduro. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse que faculdade amadurece pessoas? Não, faculdade te dá conhecimento. Amadurecer mesmo é casamento. Aí te amadurece. Ou te apodrece pro resto da vida. Casamento, Có te disse assim: casamento é a prova do caráter de um homem e de uma mulher. O cara não amadureceu no casamento, ele não amadurece em outro lugar na vida dele. É um processo que tem que ser pensado. E eu penso que a mesma coisa se relaciona a ministério. Quando você não amadurece no ministério, você pode não amadurecer mais nada na sua vida. Não é, pastor Jefferson? Casamento é ministério. Ministério na igreja é ministério. Profissão também é ministério. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:1, diz assim: irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Ele está falando para a igreja de Tessalônica. Por que ele está dizendo assim, irmãos? Em relação a ciclos, não há necessidade que eu vos ensine. Por que ele está falando isso? Porque ele não queria que o povo não soubesse? Não, porque o povo de Tessalônica era um povo amadurecido, conhecia a palavra de Deus e sabia discernir, um povo de oração. Eles sabiam discernir o tempo que eles estavam vivendo nas perseguições. E ele disse: olha, não é necessário que eu vos escreva sobre isso, porque vocês já sabem. Então a Bíblia ela ensina bastante sobre esse assunto. Caio casado com a Narla. Eu preciso ficar ensinando para vocês qual a época do casamento de vocês, que tempo vocês estão vivendo. Eu preciso? Não. Agora, se chega um casal de jovens, casado, menino, brigando,
Aí estão lá pensando em divórcio. Aí eu vou explicar para eles: vocês estão vivendo uma fase, a fase é essa, e pá. Então assim acontece na igreja. Muita gente imatura espiritualmente, confusa. Você tem que estar ensinando: olha, você está vivendo essa fase. Ah, mas eu pensei que ia ser tudo bênção. Sim, mas você está vivendo a fase de você ser provada. Isso é ruim ou é bom? Isso é bom. Pastor, mas eu pensei que lá na minha casa todo mundo ia aceitar a minha fé. Eu pensei que todo mundo ia gostar muito, porque agora eu deixei a farra e agora eu estou indo para a igreja. O pessoal tem zangado comigo lá em casa. É a fase que você está vivendo de resistência, de batalha espiritual, para você amadurecer. Você pensou que todo mundo ia aplaudir? Ah, pastor, mas lá em casa eu vou sair de casa porque minha mãe, meu pai não me entendem, meus irmãos também não, e tal. Você vai sair do ciclo da sua família. Você está imaturo? Você não está percebendo o que está acontecendo? Você não está percebendo que a hora que Deus está te tratando para você ser testemunho do amor e da graça de Deus na sua família? É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica. Irmãos, não é necessário eu ficar ensinando para vocês sobre tempos e épocas. Não, você já deve saber. Ele considera que aqueles discípulos que ele estava formando ali em Tessalônica eram pessoas maduras, que entendiam o tempo, ciclos e estações, e que não era necessário mais ficar ensinando essas mesmas coisas, porque o povo andava no Espírito. Esse assunto, irmãos, do ciclo de Deus, ele deve ser tão simples para nós como 2 e 2 são 4. Toda pessoa espiritual, ela sabe discernir todas as coisas. Ela sabe discernir comportamentos, ela sabe discernir tempos, ela sabe discernir atitudes. Por isso que o dom do discernimento é um dos dons do Espírito Santo que nós precisamos ter. Porque a vida é feita de ciclos. Houve o nosso ciclo de infância. No ciclo da infância, quem cuidou de nós? Os nossos pais. Por que os nossos pais tiveram que cuidar da gente na infância? Porque eles foram crianças e eles amadureceram. Então só pode cuidar de criança quem amadureceu. Aí vem o ciclo da adolescência, depois vem o ciclo da juventude, depois o ciclo de você se tornar pai para cuidar de outra criança. Então a vida é feita de ciclos, e em todas as áreas. Nos relacionamentos nós temos ciclos, na vida financeira nós temos ciclos, na vida profissional nós temos ciclos. Por que no Brasil, o índice no Brasil é que abre-se muitas empresas e o lugar que mais fecha a empresa? Por quê? Porque as pessoas não se preparam para os ciclos da empresa. Toda empresa, quando ela começa, ela tem um ciclo, depois ela vai mudando os ciclos. Então tudo na vida precisa ter discernimento, que é ciclo. As coisas vão mudando, elas não ficam sempre da mesma forma. Existe um princípio muito importante sobre o tempo de um ponto de vista bíblico. A Bíblia, ela abre e fecha. A Bíblia, ela abre em Gênesis e fecha em Apocalipse com duas noções temporais. Por exemplo, em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus está abrindo um ciclo. Em Apocalipse 22:20 diz assim: sim, em breve venho sem demora. Fecha tudo. Apocalipse 22, Deus está fechando o ciclo da salvação. Deus criou em Gênesis um ciclo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus começa um novo ciclo. E a partir daí, Deus estabelece a nova aliança. Antiga aliança e nova aliança. Qual foi a confusão do povo? O
povo que tinha vivido na velha aliança, eles adotaram comportamentos antigos. Quando Jesus chega revelando a nova aliança, eles não entenderam nada, mataram Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de entender os ciclos que Deus se move, e quando a coisa muda, geralmente as pessoas desestabilizam. Aqui na igreja mesmo, qualquer igreja, a gente está caminhando na visão tal, se mudou alguma coisinha na visão, todo mundo já fica confuso, já fica inseguro, porque nós queremos ficar sempre na mesma coisinha a vida toda. Mudou um pouquinho, a gente se sente inseguro. Isso é um problema religioso, porque quem anda pelo Espírito não tem dificuldade de se mover nos ciclos. Quem anda pelo Espírito pode mudar, não tem problema. Ela não anda em ciclos humanos, ela anda no ciclo espiritual, e ela sabe que o Espírito se move, porque ela não se move por circunstâncias de mudança, ela se move pela direção que o Espírito Santo dá dentro dela. Então, quando você vê uma pessoa madura, ela não tem dificuldade de mudança. Ela está indo naquela direção, o Espírito Santo fala, ela pá, vai para onde o Espírito Santo manda. E quanto tempo eu vou ficar nessa aqui? O Espírito Santo que diz. 6 meses depois, o Espírito Santo diz assim: olha, muda para cá. Estou mudando. Mas ela muda pelo Espírito, então ela muda com segurança, porque ela tem convicção que ela conhece a voz do Espírito Santo. Qual foi o problema de Israel no deserto? Por que Deus gerou tantas mudanças no processo da viagem deles? Eles chegavam em um determinado lugar, passava um mês, Deus dizia: arruma o acampamento e muda. Eles mudavam. Chegava a outros lugares, Deus dizia: olha, aqui vocês vão passar 3 meses. Outros lugares, eles estavam terminando de montar o acampamento, e Deus dizia: muda, 1 semana. Eles tinham que mudar. Isso gerou uma confusão na cabeça do povo, porque eles não tinham facilidade para mudança, porque viveram muitos anos na escravidão. Mas Deus estava tratando a obediência deles. Deus estava tratando a obediência para saber que quando Deus fosse direcionar as coisas lá na terra prometida, eles não teriam dificuldade de obedecer. Por isso que o deserto ele é necessário na nossa vida para amolecer o nosso coração. E um pastor ele disse assim: quando você não sai do deserto livre, você não sai, você morre lá. Esse princípio temporal que Deus estabelece, ele se move assim. Existem 3 palavras bíblicas no grego para a mesma palavra tempo: cronos, kairos e pleroma. A palavra cronos, ela se refere ao tempo linear, esse tempo que é medido no nosso relógio, é o tempo cronológico, é o tempo quantitativo, é a quantidade de tempo. Ele é usado 54 vezes no Novo Testamento, essa palavra cronos, se referindo a cronos. Aqui Deus não está se referindo a kairos, Deus está se referindo a tempo. Por exemplo, nós vamos passar 1 ano fazendo isso, é cronos, 1 ano medido no relógio. Ah, pastor Jefferson, você vai passar 1 ano liderando esse ministério, é cronos. Então 1 ano depois venceu o tempo, é quantidade de tempo. Mas é importante a gente entender que essa quantidade de tempo nem sempre mostra qualidade de tempo, porque a qualidade do tempo está no kairos. Kairos, ele se refere ao tempo certo. Kairos é o tempo oportuno, estratégico, o tempo para as coisas acontecerem, o tempo qualitativo. Então, quando você pega esses 2 tempos, você pode pensar assim: a questão não é a quantidade de tempo que eu estou fazendo isso, a questão é a qualidade do tempo. Porque às vezes você pode fazer a mesma coisa durante muito tempo e não ter resultado, e você pode fazer algo durante um tempo curto e ter um resultado muito grande.
por causa da qualidade do tempo. Por quê? Porque você fez no tempo Kairos, o tempo de Deus. O tempo Kairos significa um tempo designado para acontecerem os propósitos de Deus. E aqui está a chave. É o tempo que Deus age. Vocês viram ontem o Ricardo falar aqui conosco. O Ricardo disse que com 15 anos de idade ele recebeu uma palavra profética dizendo que ele seria ordenado pastor. Você tem quantos anos, Ricardo? 28, 13 anos depois. Faz muito tempo que o Ricardo caminha conosco. Ricardo, agora o pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, pastora Camila. É importante você chamar as pessoas por esse PR antes, significa honra, viu, gente? Então, muito tempo eu tinha pensado em ungir eles ao ministério pastoral, mas sempre que eu ia fazer, sempre que eu pensava em fazer, eu sentia um freio no meu espírito. Então isso também a gente precisa entender, o tempo profético de Deus para a vida das pessoas. Interessante que para Davi também, né? 13 anos depois que ele foi ungido, ele reinou. José também. Então esse tempo Kairos, ele é muito importante você compreender ele na sua vida. Eu sei que não é uma coisa muito fácil de entender, mas pelo menos a gente começar orando: Senhor, eu quero andar no tempo Kairos. Deus, eu quero andar no tempo Kairos, eu quero pensar nisso. Eu não quero mais sair por aí fazendo as coisas no meu tempo cronológico. Às vezes eu conversando com a minha esposa, eu já disse para ela, ela já disse para mim, por que ela está fazendo faculdade de psicologia com 44 anos? Ela poderia ter feito com 30. Ela poderia ter feito muito antes. Por quê? Não sei. Parece que Deus fechou o nosso entendimento em relação a isso. A gente sempre pensou em questão de faculdade, mas ela nunca tinha feito. Eu não sei. Ah, mas se ela tivesse feito com 30 anos, talvez tivesse dado errado. Ela não queria nem pastorear. Mas Deus ensinou ela como pastora a ser pastora. Hoje ela fazendo psicologia com várias pessoas de 20 e poucos anos de idade. Uma pessoa fazendo psicologia com 20 anos de idade, sem nenhuma experiência. A pastora já é psicóloga, ela vai receber um diploma da faculdade. Então, as coisas na nossa vida, que às vezes a gente pensa que está atrasado, está no tempo de Deus. E em menos tempo depois, a gente pode produzir muito mais do que em muito tempo quantitativo. Se a gente anda no tempo Kairos de Deus, em um ano as coisas podem frutificar, o que não frutificaria em 10, 20 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas sim, didaticamente, todo mundo diz aí que a idade de fazer uma faculdade é 20 anos. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se a gente é guiado pelo Espírito Santo, então a gente pode fazer no tempo que o Espírito Santo falar. E se o Espírito Santo disser assim, não faça, a gente precisa entender. Pastor, mas tem que fazer faculdade, é muito importante. Se Deus não disse não, então faça. Agora, para não fazer, Deus tem que dizer não, porque o normal é fazer. Então, o Kairos, ele é usado 86 vezes no Novo Testamento. Ele refere-se ao tempo oportuno, a um período como o período da colheita. Escute isso, o período da colheita é um tempo Kairos. Se a pessoa não colher naquele tempo, ela vai perder a lavoura.
Se ela não plantar naquele tempo, ela vai perder o tempo de plantar. É um ciclo. Quem entende plantação mais do que eu sabe do que eu estou falando. E a terceira palavra é pleroma, que se refere a um tempo ainda muito mais restrito, que é a plenitude. É um tempo assim perfeito, que não pode ser um pouquinho antes nem um pouquinho depois. E nesse tempo aqui, pleroma, só Jesus viveu nele, e pessoas muito cheias com o Espírito Santo. Nem Moisés acertou esse tempo aqui, nem Davi acertou esse tempo. Esse tempo pleroma, eu não sei se ele se refere só a Deus, porque em Romanos 15, 29 diz assim, quem está prestando atenção no que eu estou falando, gente? Eu acho muito importante para a gente não prestar atenção no que eu estou falando. Romanos 15, 29 diz assim, e bem sei que quando for visitar-vos, ireis sob a plenitude da bênção de Cristo. Paulo está dizendo assim para a igreja de Roma. Ele está dizendo, olha, eu vou visitar-vos, mas eu estou esperando a plenitude do tempo, porque eu quero ir debaixo da plenitude da bênção de Cristo. Ele não está dizendo aqui que não tinha problema nenhum ele visitar a igreja. Eu quero fazer uma viagem tal. Você vai lá, compra a sua passagem. Eu quero ir passar férias lá em Londres. Aí você tem um dinheiro, ou você tem um cartão de crédito, você compra a passagem e vai. E às vezes só hora na viagem para o avião não cair. Não consultou Deus, não perguntou que tempo é para ir, se é para ir, se não é para ir. E aí depois, quando a gente chega, vai orar para Deus pagar a conta do cartão. Eu estou usando esse exemplo porque a gente faz isso em todas as áreas da vida. A gente vai numa loja, nem está precisando de alguma coisa, compra um monte de coisa sem orar, sem pensar, sem planejar. Aí depois, na hora de pagar a conta, vamos orar. E se Deus não suprir de outra forma, tira do dízimo, tira da oferta e paga a conta. E aí a gente vai saindo do ciclo de Deus e a coisa vai emperrando. A coisa vai amarrando, você vai ficando mais distante do ciclo de Deus. Então você quer fazer uma viagem de férias, você merece fazer, faça. É bom viajar, beleza. Agora, você consultou Deus? O que Deus acha sobre isso? Muita gente já perguntou assim para mim, pastor, você já foi em Israel? Eu digo só em sonho. Nunca fui em Israel. Você não tem vontade de ir lá? Tem, pastor, se eu preciso ir em Israel, eu quero ir em Israel. Ou de um jeito ou do outro eu vou, mas eu quero ir nessa esfera aqui. Irmãos, eu não vou fazer uma despesa grande, eu não vou comprar passagem muito cara, eu não vou fazer um monte de coisa para Israel. Agora, se o Espírito Santo disser assim, vá, Ele vai me dizer como, Ele vai dizer o tempo de ir, a forma de ir, Ele vai suprir tudo. É importante um pastor em Israel, muito importante. Agora, tudo que Deus tem para a sua vida tem o tempo certo e a forma certa. Não é que a gente não pode fazer muita coisa, você pode fazer praticamente tudo. Como Paulo disse assim, olha, tudo você pode comer, mas não coma nada que vai te trazer problema ou problema para os outros. Então a plenitude, esse tempo pleroma, é a plenitude perfeita do tempo. Se a gente acertar nele, Gálatas 4:4, a Bíblia diz assim, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Jesus, ele não veio um momento antes nem um momento depois, ele veio na plenitude do tempo.
Então, foi tão importante Jesus vir a essa terra? Foi. E foi tão importante ele vir na plenitude do tempo? Muito mais ainda. Por quê? Porque quando Jesus veio na plenitude do tempo, tudo que Jesus fez foi pleno. Então isso quer dizer que quando você faz as coisas na plenitude do tempo de Deus, tudo que sair de você vai ser pleno. Amém? Entendi. Aleluia. Diz assim sobre Jesus: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele sempre foi pleno em tudo, até no tempo de nascer. Ele foi pleno até no tempo de morrer. Ele entendia que era o tempo de ir para a cruz, ele entendia que era o tempo de morrer, e ele chegou para Pedro e disse: Pedro, está chegando o momento que o Filho do Homem será crucificado. Pedro não entendia nada de tempo. Oh Deus, nos ajuda. E porque ele era pleno como homem, também nele nós estamos aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o nosso pleroma. No tempo certo, Jesus veio e cumpriu plenamente o ciclo que o Pai havia estabelecido para ele. Existe uma ligação na nossa vida com o Senhor Jesus e a sua obra, dizendo que nós estamos aperfeiçoados porque ele fez tudo no tempo perfeito. Por isso, como igreja, nós também precisamos entender essa plenitude das coisas. Por isso, não se assuste com mudanças, porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e fazer aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Às vezes nós nem entendemos. Um pastor chamado Robert Eider, ele estudou bastante sobre essa questão de ciclos. Ele fala que para que nós possamos desfrutar das bênçãos do reino de Deus, precisamos estar no ciclo pleno de Deus. Escute isso. Escute isso. Existe uma diferença entre você estar na igreja de Jesus e você estar no reino de Deus. A igreja de Jesus, ela é física nessa terra. O reino de Deus é espiritual. A igreja de Cristo habita em perfeição. No reino de Deus tudo é perfeito. Na igreja de Deus existem pessoas vivendo fora da vontade de Deus. No reino de Deus ninguém vive fora da vontade dele. Então uma pessoa pode ser salva e ela nunca viveu no reino de Deus? Sim. Porque no reino de Deus, somente aqueles que irão reinar com Cristo e ser salvo. Muitos serão salvos, mas nunca irão reinar, porque no reino só há plenitude. E pessoas que querem viver essa plenitude, estou falando de perfeição, mas a plenitude. Esse homem, ele diz assim: ciclo é algo que gira e se move em direção a um destino. Então um ciclo não é um círculo. Ciclo é aquilo que te conduz para um destino que Deus planejou para a sua vida. Qual o ciclo que você está hoje, Frank? Qual as lutas que você está enfrentando no ciclo que você está? Você está entendendo? Quando você entende, você fica em paz. Porque talvez hoje você está enfrentando mais problemas do que antes de cuidar de um ministério. É verdade ou não? Você tinha menos problemas, agora você tem mais. Então na nossa cabeça não funciona assim. Eu estou cuidando de crianças agora, era para eu ter menos problema, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Se você não entender isso, você larga tudo.
objetivo de entendermos os ciclos de Deus é para alcançarmos o destino que Ele estabeleceu para a nossa vida. Quem quer alcançar esse destino que Deus estabeleceu para você? Então entender isso vai te ajudar no processo. Não resolve tudo, porque você vai ter que passar pelo processo. Deus trabalha para encerrar, Deus trabalha com ciclos de 7. São 7 dias na semana. 7 anos Jacó serviu a Labão por Raquel. O faraó teve a visão de 7 vacas magras, que seriam 7 anos de seca. 7 dias deveria se comer pães asmos. 7 lâmpadas para a arca da aliança. 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocariam as trombetas. Esses fatos, eles revelam que Deus tem o seu próprio tempo e o seu próprio jeito de fazer as coisas, que não é no nosso tempo. Precisamos entender Deus e o tempo de Deus. Assim como existem ciclos de bênção, ciclos de vitória, existem também ciclos de derrota, que é uma espiral ascendente. O ciclo da derrota, ele funciona dessa forma que eu vou explicar para você. O livro de Juízes apresenta ciclos de fracasso e apostasia. O livro de Juízes apresenta 7 guerras civis, 7 opressões dos inimigos e 7 libertações. Como que os ciclos de derrota acontecem? Primeiro, olha um ciclo de derrota, como é que ele acontece? No ciclo de derrota, a primeira coisa é: o povo se rebela contra Deus. Então, quando uma pessoa está rebelando o seu coração contra a vontade de Deus, ela está entrando num ciclo de derrota. Ainda não é a derrota, é o ciclo, o início do ciclo da derrota. Toda pessoa que se rebela contra a vontade de Deus, ela sai do ciclo de Deus. Juízes 2:12 diz assim: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, e adoraram outros deuses, e provocaram a ira do Senhor. Aqui eles começaram o ciclo da derrota, afastando-se de Deus, desobediência e rebelião. Segundo ponto do ciclo da derrota: Deus permite que os inimigos se levantem. Juízes 2:14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. É quando a pessoa se rebela contra Deus, ela sai da bênção, e agora não é mais só o diabo que está lutando contra ela, agora é Deus que está lutando contra ela. Juízes 2:15 diz assim: porque onde quer que vocês saiam, a mão do Senhor será contra vocês. Isso é duro. Terceiro ponto do ciclo: o povo se arrepende e se volta para Deus. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e ele ouviu o seu clamor. 2 Crônicas 7:14: então se o meu povo, que me pertence, orar a mim, se arrepender, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então toda vez que nos rebelamos contra Deus e saímos do propósito de Deus, do ciclo de Deus, para voltar, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Não existe retorno sem arrependimento. O ciclo completo, ele resume-se em 7 anos. Sábado é o 7º dia da semana. O princípio do sábado é: Deus criou o homem em 6 dias e no 7º dia descansou. Quer dizer, no 7º dia é o dia do descanso. Quando você cumpre o princípio do 7, você descansa no 7º dia.
O 7º ano era para descansar a terra era trabalhada durante 6 anos. No 7º ano ninguém trabalhava na terra, porque no 6º ano Deus dava em porção triplicada para eles. O ano do jubileu era 7 vezes 7, 49. Era o ano do perdão, da reconciliação. No ano do jubileu, todos que tinham perdido a terra retornava para eles em 49 anos, para que ninguém ficasse pobre. O princípio do 7º. Você sabe qual tempo, qual ano nós estamos vivendo como igreja? Nós estamos no 7º ano. Eu deixei para falar isso no final para você entender. Nós estamos no ano do descanso, no ano da plenitude. E eu soube disso, eu lembrei disso depois que nós decidimos que o tema das primícias seria discernindo os ciclos de Deus. Nós começamos esse formato de ministério que nós estamos hoje em setembro de 2013. Setembro de 2020 nós faremos 7 anos fechado. Então nós já estamos no 7º ano. Aleluia. Eu não sei o que Deus tem para nós nesse ano, não sei. E não preciso saber, eu só sei que Ele vai estar conosco e Ele quer nos revelar coisas extraordinárias. E Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Isso você precisa como igreja e você precisa individualmente como pessoa. E eu quero te dar uma dica. Ezequiel 22:30. Abra sua Bíblia, por favor, e se você tem uma Bíblia ou no celular, ou a Bíblia no celular. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um ser humano, um homem, que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Um homem que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Alguém tem outra tradução aí para mim, por favor? Alguém tem uma outra tradução desse texto? Como é que é? Alguém tem outra tradução? O que esse texto quer dizer? Deus está procurando, Deus está falando aqui sobre a nação de Israel, mas Ele está usando isso aqui para todos nós. Ele está falando em relação a linhagens e em relação à família. A nação estava sendo destruída e Deus está dizendo assim: eu estou procurando um homem que se coloque na brecha para que eu não destrua essa nação. E Ele está dizendo assim: em determinado momento Ele não encontrou ninguém. E eu queria falar isso em relação à sua família. Esse ano de 2020, o 7º ano, Deus está dizendo assim: estou procurando uma pessoa que se coloque na brecha em relação à sua família. Aqui a salvação não é só para você, a salvação também pode ser para a sua casa. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha hoje, para que Ele possa mudar o ciclo. Se você for estudar um pouco na Bíblia sobre ciclos, existem ciclos de bênção e ciclos de maldição. Sempre que numa linhagem acontece um ciclo de maldição,
esses ciclos vão se repetindo ano após ano, tempo após tempo. Como que esse ciclo pode mudar? Quando Deus encontra uma pessoa e essa pessoa se coloca naquela brecha entre o ciclo da morte e o ciclo da bênção. É isso que Deus está dizendo. Então, está acontecendo um ciclo de morte sobre uma determinada linhagem. Deus quer encontrar uma pessoa para quebrar o ciclo. Ali a maldição vai parar. O que acontece nas maldições familiares? Os pecados repetitivos dos pais, filhos repetindo o pecado dos pais, avós que divorciaram, pais que divorciaram, filhos que divorciaram, e assim é a maldição. Filhos nascidos fora da aliança do casamento, mulheres, homens gerando filhos fora da aliança do casamento, o avô, o pai e os filhos vão gerando. Miséria financeira. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu queria falar para você isso. Deus está dizendo assim hoje para nós, para mim, para você. Tanto isso se refere à sua família, isso se refere ao Brasil, se refere à Araguaína, se refere à sua família, se refere à igreja. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha para quebrar o ciclo de maldição. E para que você esteja nesse ciclo, primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus quer quebrar o ciclo de maldição na sua casa, na sua linhagem, na sua vida. Você precisa se preocupar com a salvação da sua família.